Inúmeros estudos científicos já comprovaram os benefícios terapêuticos da cannabis. Os medicamentos feitos a partir de componentes da planta da maconha ajudam a controlar ou aliviar sintomas de várias doenças. Mas o acesso a essas medicações ainda é um desafio para quem depende da cannabis medicinal para uma melhor qualidade de vida. Uma luta que esbarra em questões regulatórias e principalmente morais. Para conversar com a gente estão no estúdio Francisco Neto, coordenador executivo do Programa Institucional sobre Drogas da Presidência da Fundação Oswaldo Cruz e também membro do Grupo de Trabalho sobre Cannabis Medicinal da Fiocruz. Margarete Brito, coordenadora executiva da APEP, a Associação de Apoio à Pesquisa e Pacientes de Cannabis Medicinal. E Eduardo Faverê, neuropediatra e coordenador do Centro de Epilepsia no Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer. E você também é nosso convidado. Participe fazendo perguntas e comentários. Utilize o nosso site canalsaude.fiocruz.br ou o telefone 0800 701 8122. A ligação é gratuita. Saúde pública, acesso, pesquisa e regulação. Esses foram os principais pontos debatidos no Seminário Internacional sobre Cannabis Medicinal, realizada pela Fiocruz em parceria com a APEP. Vamos ver. Museu do Amanhã, Rio de Janeiro. O local que se orgulha de ter a ciência por trás da sua concepção, não por acaso foi o lugar escolhido para ser palco do Seminário Internacional sobre Cannabis Medicinal. Com o slogan Um Olhar para o Futuro, o evento reuniu pesquisadores, médicos, professores e sanitaristas, além de pacientes e familiares que ainda enfrentam desafios para ter acesso aos derivados da planta cannabis. Margarete Brito foi a primeira pessoa do Brasil a conseguir, em 2016, autorização judicial para cultivar cannabis legalmente. Seu objetivo era o mesmo de muitos outros pais: se beneficiar das já comprovadas propriedades terapêuticas da planta para aliviar o sofrimento da sua filha Sofia, que convivia com convulsões por conta de uma síndrome genética rara. No seminário, ela afirmou que o acesso aos medicamentos à base de cannabis ainda é muito elitista e precisa ser democratizado. Só consegue manter uma terapêutica de qualidade quem tem dinheiro. As outras pessoas, que é a maioria, elas recorrem muitas vezes até ao tráfico. A cannabis, ela não pode ser tratada, como é hoje em dia, como uma questão de polícia. Ela tem que ser tratada como uma questão de saúde. No evento, o então presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária falou sobre os avanços do Brasil em relação ao assunto. Em 2014, a Anvisa criou um marco regulatório para possibilitar a importação dos medicamentos à base de canabinoides. Já em 2017, a agência passou a permitir que medicamentos sintéticos à base dessas substâncias pudessem ser registrados no país. Agora, a expectativa é de que a Anvisa também regulamente o cultivo da cannabis para fins de pesquisa e uso medicinal. Como nós não temos essa regulamentação no Brasil, muitas famílias conseguem na justiça o direito de plantar em casa para fazer o seu próprio extrato. Isso não garante qualidade, o teor do canabidiol não é estável, não é conhecido, porque quando nós falamos cannabis, nós estamos falando de algumas espécies e algumas subespécies diferentes, que dependendo das condições de plantio, expressam teores distintos de canabidiol ou de THC. Então é importante essa regulamentação para que o plantio se dê em escala possível de garantir a qualidade, a boa técnica no plantio, na extração, e as famílias possam ter acesso a um produto de qualidade e mais barato. O evento também foi marcado por uma homenagem ao professor Elisaldo Carlini, reconhecido internacionalmente por suas pesquisas sobre os efeitos terapêuticos da cannabis.
O assunto é tão polêmico e cercado de tanto preconceito que no início do ano o professor de 88 anos foi intimado a depor na Polícia Federal sob a alegação de fazer apologia ao uso de drogas. Em sua fala, a presidente da Fundação Oswaldo Cruz destacou as iniciativas que já estão em curso na instituição para apoiar pesquisa sobre o tema e ressaltou a importância da autonomia universitária, não só para a produção de medicamento, mas também para a democracia. A questão do uso medicinal da cannabis está ligado a estigmas, a preconceitos que requerem todo um debate na sociedade. E isso é chave na questão democrática. Ao mesmo tempo, a liberdade de pesquisa, não é, que é um outro problema levantado aqui, ele só pode ser plenamente realizado num contexto democrático, o que significa não juntar a liberdade com a sustentabilidade das pesquisas também. Francisco, Margarete, Eduardo, obrigado pela presença de vocês aqui no Canal Saúde, no Sala de Convidados. Eduardo, eu queria começar com você. Acho importante a gente esclarecer, né? O que o mundo da ciência já conhece sobre os usos medicinais e terapêuticos da cannabis? O que já está comprovado? Quais são as evidências científicas? Bom, essa na verdade tem uma resposta bastante ampla, porque a cannabis, ela atua no nosso sistema endocannabinoide interno, que permeia vários sistemas do nosso corpo. Mas o que está mais consolidado na área neurológica, né, neuropsiquiátrica, né, como o tratamento da epilepsia. Só no ano passado foram 4 estudos randomizados, controlados por placebo, né, duplos cegos, com uma metodologia científica rigorosíssima, feito pelos grupos mais importantes de epilepsia do mundo, né, um consórcio de 26 centros, e documentou a ação anticonvulsivante de baixo risco, né, e com melhoria da qualidade de vida dos pacientes, porque atua também na área emocional, diminuindo a ansiedade, melhorando o humor, uma série de outras medidas. No campo da dor também é inquestionável, né, a cannabis acabou com uma epidemia de uso de derivados da morfina, né, nos Estados Unidos, a questão da dor crônica, e também nas doenças autoimunes, é um outro boom que ainda está sendo melhor investigado, e no câncer também é uma outra área muito importante de atuação da cannabis, não só como coadjuvante, né, diminuindo, minimizando os efeitos da quimioterapia, mas também como anticancerígeno, né, através de diversos mecanismos de ação. É uma área riquíssima aí de estudo. E a Margarete pode comprovar, né, isso na prática, né, que sua filha é beneficiada, né, pelo uso da cannabis medicinal. O que você falasse um pouquinho? Desde final de 2013, quando nós descobrimos, né, que maconha podia ser remédio, a gente começou a dar para a Sofia, né, via um produto importado dos Estados Unidos, e a gente percebeu que realmente a redução de crise convulsiva, tanto na quantidade quanto na intensidade, foi bastante significativo, né? E aí essa questão acabou sendo de conhecimento nacional, o que acabou fazendo com que a sociedade civil, né, tivesse essa necessidade de se organizar, porque nós éramos muito procuradas por mães, por famílias, em princípio muitas famílias na questão de epilepsia, mas depois aumentou a questão do conhecimento, né? E hoje em dia muitas pacientes de outras patologias procuram a gente, né, de dor, que nem o Faverê falou, de Alzheimer, câncer, né? E aí, assim, é um problema muito sério que a gente enfrenta, porque a sociedade tomou conhecimento, né, que maconha pode ser remédio, que pode aliviar, né, muito sofrimento, mas do outro lado a gente tem um problema muito grande que é a questão do acesso.
né? Então, assim, é muito triste, né? A gente, ali na linha de frente, a gente informar isso, né? A gente falou assim, olha, não, realmente, com a minha filha funciona, né? Uma família vê a outra, né? Tendo resultados incríveis, mas aí na hora de, então, eu quero fazer uso. E aí a gente esbarra nessa questão do acesso, porque o acesso legal hoje ainda é considerado alto custo, né? Muitas famílias começam e depois não conseguem manter pela questão financeira. Enfim, aí a gente tem uma questão muito séria na questão do acesso. A gente vai falar dessa questão do acesso no segundo bloco. Eduardo, só mais uma pergunta, antes da participação aqui do Francisco. Como a Margarete falou, né, as associações vão divulgando esses benefícios e a demanda tem crescido? O que você tem experimentado na clínica? A demanda é enorme, né? Até porque existem ainda poucos médicos que prescrevem. Isso é um problema que a gente está buscando se dedicar, né, assim, a fazer mais cursos, né, fazer uns mutirões com treinamento prático para médicos jovens, médicos de referência nas suas respectivas áreas, porque do meu lado eu posso dizer que a demanda está muito grande. Tem gente não só do Rio de Janeiro, como de outros estados, com todo tipo de questão, né? Pessoas com câncer, são vários tipos de câncer, depressão, ansiedade, insônia, anorexia. É uma lista muito grande e realmente é um apelo que eu faço à classe médica, porque estou escrevendo um artigo agora e que o artigo começa assim, o objetivo principal é alertar, né, aos médicos, cientistas, etc., que ninguém mais hoje em dia pode ignorar a questão do sistema endocannabinoide e dos fitocannabinoides, né, numa hipótese de uma doença. Por exemplo, o autismo, hoje em dia, você não consegue mais falar de autismo, tem a questão de alergias, né, etc., mas o sistema endocannabinoide está claramente demonstrado que ele é importante no desenvolvimento neurológico e que ele está envolvido na questão de pelo menos algumas formas do autismo. Então, assim, não é possível que um psiquiatra ou um neurologista hoje fale assim, não, eu não trabalho com isso, não, eu não mexo com isso, não, isso é só para epilepsia, isso tem que acabar, né? As pessoas têm que raciocinar levando em conta esse sistema. É um sistema novo, descrito na década de 90, mas estamos fazendo quase agora 30 anos, né? E está na mídia, está em tudo que é lugar, então realmente é muito importante que os profissionais se dediquem, porque a demanda é muito grande, crescente dos pacientes, né? Exponencial, em diversas áreas, e a gente não tem médicos que prescrevam. E aí, Francisco, como a gente viu na matéria, a Fiocruz, junto com a PEP, promoveram esse seminário. Qual está sendo o papel da Fiocruz nessa discussão? Bom dia, Paulo. Bom dia, Eduardo, Margarete. Então, a Fiocruz já tem alguns anos, né, vem entendendo que não pode se furtar a acompanhar o que há décadas, né, já vem acontecendo, esse avanço do entendimento do quanto que há potencial, diversos potenciais terapêuticos da cannabis. E quando a gente diz da cannabis, é da flor, né, da planta, e também de substâncias, de canabinoides específicos, tanto o CBD quanto o THC, que são os mais conhecidos, né? E a Fiocruz, desde 2014, tem um programa institucional que trabalha de forma mais ampla, né, sobre política de drogas, né, sobre diversos aspectos da questão das drogas lícitas e ilícitas. E um pouco depois disso, a partir de um seminário em 2015, que a gente fez junto com a Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, a gente começou a debater mais especificamente a questão da cannabis medicinal e criamos em 2016 um GT, um grupo de trabalho sobre cannabis medicinal, no qual inclusive tanto o Eduardo, pelo Instituto do Cérebro, quanto a Margarete pela PEP compõem, né? Além deles, a Abra Cannabis, que é uma organização da sociedade civil, pessoas que são pesquisadoras da UFRJ também fazem parte desse grupo, e outros parceiros vários que a gente vem dialogando. E a Fiocruz entende que, primeiro, é necessário entender, nesse aspecto amplo, a questão do estigma relacionado às substâncias psicoativas, né?
E depois, uma coisa que é diferente, que é os vários usos terapêuticos, que não é também somente da cannabis, né? A cannabis é o que a gente tem mais estudos e mais avanços. A gente tem atualmente diversas outras substâncias que são ainda consideradas ilícitas, né? E que teoricamente não teriam uso terapêutico e que a gente sabe hoje em dia que tem potencial uso terapêutico. Então, é um quadro em desenvolvimento, é um quadro que está rapidamente se desenvolvendo e é uma questão mundial que a gente não poderia se furtar a discutir. Eu acho que o papel da Fiocruz como uma instituição estratégica de Estado brasileira está colocado nessa discussão para que a gente possa, eventualmente, produzir medicamentos para ser distribuídos no Sistema Único de Saúde brasileiro para toda a população que possa se beneficiar desses medicamentos. E quais são os maiores entraves que a pesquisa encontra hoje para pesquisar essa questão da cannabis? Então, na verdade, é uma situação bem complexa, né? Porque desde que você teve os tratados internacionais que colocaram algumas substâncias em listas que proibiam o uso delas, sempre foi colocada a exceção do uso medicinal e de pesquisa. Então, nunca houve uma proibição pelos tratados internacionais da pesquisa e dos usos terapêuticos. Na prática, acontece que um estigma e a forma como foi entendido esses tratados gerou leis nos países que quase que impossibilitavam um amplo liberdade de estudo e uso terapêutico de substâncias, né? Então, mais recentemente, tem começado a avançar esse entendimento. A lei brasileira de 2006 já prevê que, de acordo com, conforme a lei internacional, é possível fazer o uso terapêutico e a pesquisa sobre usos terapêuticos de substâncias que são consideradas ilícitas, e a gente ainda está dependendo de uma regulamentação disso que a lei já prevê, né, que aí seria o papel, em parte, da Anvisa, né, que a Anvisa, na verdade, começou a ser acionada concretamente para isso em 2014, então, um relativo curto período de tempo, e com todas as dificuldades que obviamente, que as coisas não são na velocidade que a gente gostaria, né, é necessário que a gente tenha o tempo todo a sociedade colocando a questão, mas a gente tem avançado para poder começar a ter mais liberdade. O professor Carlini deve ser citado aqui como uma das pessoas que foi fundamental, e a Fiocruz, inclusive, fez uma moção de apoio, né, para que não seja criminalizado, né, ações de pesquisa de uma pessoa referência como o professor Carlini. E, Margarete, como é que está essa questão da regulamentação na Anvisa? A regulamentação na Anvisa, ela segue um procedimento, né, que começaria pela consulta pública. Então, eles fazem, né, uma minuta do que seria a regulamentação, colocam em consulta pública por cerca de 90 dias para a população participar e dar sugestão do que pode melhorar, enfim. E nós ficamos assim ansiosamente esperando que essa consulta pública fosse colocada, né, conforme ele tinha prometido, mas infelizmente não foi, né? Ele terminou o mandato dele e não cumpriu. Então, assim, foi uma decepção para todo mundo que estava realmente esperando que isso fosse acontecer. E aí agora está assumindo outros diretores, né? Segundo a gente toma conhecimento pela imprensa, eles continuam prometendo que isso vai ser colocado em pauta, mas a gente acredita que por ser um ano eleitoral, e isso é um assunto muito delicado, a gente acredita que isso talvez possa ser resolvido depois das eleições. Então, é importante também a gente dizer que tem outros caminhos que podem também acontecer, né, a regulamentação, que um deles é pelo STF, né? Existe no STF duas ações, uma é um recurso extraordinário que também está parado, né? Ele estava sobre, na época foi o Teori, né, que morreu, e aí o Alexandre de Moraes assumiu e, enfim, a gente tem a esperança que isso possa voltar a ser discutido. Em outros países que foi regulamentado, muitos foram pelo judiciário, né? E tem uma outra ação, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, que é de relatoria da ministra Rosa Weber, que é também um caminho que pode ser viável, né, a regulamentação. Esse da ação direta de inconstitucionalidade, o foco é só medicinal, e a gente, enfim, a sociedade pressiona, a imprensa pressiona, mas até agora nada. E tem também... Tem projetos no Congresso Nacional, né? Tem um projeto de lei
iniciativa popular, né, pelo E-Cidadania, que já passou por 2 comissões no Senado, né? Hoje em dia a relatora é a senadora Marta Suplicy, e recentemente teve uma audiência pública, até participei, mas também está parado. O processo legislativo é mais longo, é mais demorado. Eu acredito que é um caminho que é mais difícil a gente conseguir uma regulamentação, porque, né, tem as bancadas evangélicas, tem uma resistência muito grande com relação à questão da regulamentação da maconha, porque assim, uma coisa é a gente falar de um remédio de maconha no sintético, né, tudo. Quando você fala de regulamentação, né, porque o projeto de lei da Marta Suplicy é regulamentação do cultivo para uso medicinal. Então, assim, vai ter, eu acredito que uma resistência grande das pessoas mais conservadoras. Então é importante também separar, né, essa questão, o uso terapêutico do cultivo em casa para uso terapêutico para o uso recreativo, né? É importante deixar bem separado. Eu acho que é importante acompanhar também, né, e fazer uma retomada de como foi esse processo internacional, né? Em 1995, né, a Califórnia foi o primeiro estado americano a fazer um processo de possibilitar o uso terapêutico da planta cannabis, né? Isso hoje em dia é presente em mais de 30 estados americanos, o uso terapêutico da planta cannabis, além de diversos outros países que, em 2001, Canadá e hoje em dia no Chile, Colômbia, enfim, né? São países não só europeus, norte-americanos, latino-americanos, né? A gente tem que entender que o uso terapêutico tem diferentes formas. Existe o uso, quando você pensa num medicamento sintetizado, que isso, na verdade, ainda é uma ciência que está sendo desenvolvida, ela não tem ainda uma conclusividade que formulação é ideal para cada tipo de condição ou patologia. E outra coisa que é o que já existe há bastante tempo, como, por exemplo, o uso da flor de cannabis, seja através de ingestão, ou através vaporização, de uma infusão, enfim, né, que você tem efeitos benéficos. E, obviamente, isso não se dissocia totalmente de uma questão da possibilidade de que o uso recreativo, certos usos que são chamados de recreativos, você pode entender como sendo também um uso que é terapêutico. É muito comum eu receber mensagem de pacientes que sentiram um total bem-estar achando que estava fazendo uso recreativo. Quando você vê pelo conteúdo do depoimento, é terapêutico. Então, assim, é importante a gente quebrar, né, esse estigma de que o uso terapêutico é só aquele via oral. Não, ele pode ser vaporizado. Eu acho que o Eduardo pode falar mais disso. Pessoas que tinham insônia, que conseguiam dormir fumando, pessoas que tinham, às vezes, falta de apetite, pessoas que tinham ansiedade, né? Uma série de coisas, ou como a pessoa que chega em casa e toma um vinho à noite e um cálice de vinho. Os cardiologistas todos tem flavonoides e é terapêutico, né? Se você beber uma garrafa de uísque, a coisa abusivo. É o uso abusivo. Então, a gente tem que definir o que é um uso social, né, um uso tranquilo da pessoa em casa, de um uso abusivo, que é uma ponta pequena que existe em todas as esferas, né, de uso de qualquer substância, inclusive as lícitas, né, como Rivotril e etc. Né, Eu vou fazer algumas perguntas aqui dos telespectadores que estão assistindo à sala de convidados. O Gustavo Rodrigues de Cabo Frio, ele pergunta, Francisco, que país o Brasil deveria seguir como exemplo? Né, você falou que já é uma discussão internacional, temos alguns avanços. Qual país o Brasil deveria seguir nessa questão? Na verdade, o que a gente entende hoje em dia, né, é que não tem um modelo único e esse processo está em desenvolvimento. Então, pensar em um modelo já pronto não faz sentido, né? Muitas vezes até as pessoas falam, no Brasil não pode fazer porque uma coisa é outro país. E, de fato, todo país é muito singular. O que a gente tem são várias experiências que já têm demonstração muito concreta de que foram efetivos os avanços ali colocados. Sem dúvida nenhuma, dá para a gente falar que num processo
acesso mais amplo, né, do Uruguai, que foi o primeiro país, né, que começou a mudar a sua lei sobre cannabis, né, e numa questão muito ligada à questão não só do uso terapêutico, como também da questão da ligação com a ilegalidade, a violência associada à ilegalidade. E, mais recentemente, a gente pode falar, por exemplo, do Canadá, né, que acabou de fazer uma lei bem ampla e que já desde 2001 ele já prevê e tem o uso terapêutico a âmbito nacional, né, em âmbito nacional, e vem aprofundando o entendimento sobre isso. Além disso, tem países europeus, né, como Suíça, Portugal, Holanda, enfim, são vários países. No caso da América Latina, a gente tem como referência, além do Uruguai, o Chile e a Colômbia, que também tem avançado. Então, não tem um modelo único. A gente tem que pensar uma especificidade da situação. E no Brasil, que inclusive são várias, né? O Brasil é muito eclético. Né? Acho que a gente tem boas experiências assim, internacionais, né? Por exemplo, no Chile, a Fundação DAIA já tem 10 mil pessoas assistidas, né? É uma fundação do terceiro setor, em que você tem médicos, psicólogos, a exemplo das nossas associações aqui, a PEP, a Abra Cannabis, que dão um suporte médico, psicológico, uma orientação, né? Em relação à questão da Anvisa e outras coisas. E essas pessoas que não têm dificuldade, não têm dinheiro para importar, elas conseguiram, então, né, vencer. Margarete foi a primeira a vencer essa batalha de conseguir uma autorização para cultivar em casa. Então, com a assistência da professora Virgínia no UFRJ, do Laboratório de Toxicologia, do INCQS aqui do Fiocruz, né, Instituto Nacional de Controle de Qualidade na Saúde, a gente tem a possibilidade de produzir um óleo artesanal orientado por cooperativas, por pessoas que sabem fazer aquilo, e você tem um óleo que é cultivado daquela mesma forma, com a mesma genética, por clonagem, com aquela mesma quantidade de luz, com aquele mesmo solo, etc. Ou seja, padronizar todo esse cultivo, que não vai ter agrotóxico, que não vai ter nada disso. E a Virgínia, o Latox e o INCQS podem dosar quanto tem ali de THC, quanto tem de canabinoides, se tem agrotóxico, se tem contaminantes. Então, por exemplo, isso é um modelo de um alcance social enorme. Você pode ter pessoas assistidas, inclusive, pela internet, etc., no Brasil inteiro, fazendo um cultivo de baixo custo, com qualidade, apenas com referências médicas, de cultivo, etc., com esse apoio. Fora, então, você tem o cultivo individual, que é uma questão libertadora, inclusive, para a questão do tráfico, a questão do acesso social, ou seja, a pessoa na sua casa, ela tem o direito de cultivar como ela cultiva o hortelã, até porque a cannabis é uma planta muito segura, ninguém morre de cannabis, né? Então, ela tem, o que a gente pleiteia, uma das coisas é o cultivo individual. Sim. Idealmente, é assistido por uma cooperativa, que tem pessoas com conhecimento, tanto na área médica, quanto na área de cultivo, na área social, na área jurídica. Então, isso é a principal coisa que a gente faz questão, que a gente esteja junto nesse processo, junto com a Anvisa, para que esses setores, que vão dar um acesso mais amplo, não fiquem alijados do processo regulatório. Não, só a empresa, só no determinado nível vai poder. E aí, fora isso, ser o mais amplo possível, com qualidade. As empresas vão entrar na diferenciação de produtos, um produto que é um adesivo, é um spray, são coisas, é uma sofisticação que a indústria traz, né? E a ciência também é associada. Só para a gente, tem uma pergunta aqui do Bruno Almeida, de Salvador, só para a gente encerrar esse assunto, para a gente entrar no segundo bloco. Existe uma procura para o tratamento de dor crônica com cannabis medicinal? Ou ainda é cedo para essa alternativa? Muito rapidamente, só para a gente já partir para outro bloco. Não, não é cedo, não. Ele é uma das substâncias que, como eu falei, tem muito menos risco que uma morfina, né? Tem, junto com o mecanismo analgésico, tem, por exemplo, um mecanismo anti-inflamatório, um mecanismo imunomodulador, combate a osteoporose, a osteopenia, né? O mecanismo, por exemplo, então, se você tem uma dor ligada a um câncer, a uma metástase óssea, então você vai ajudar o paciente a
não ter o efeito da quimioterapia, a recompor o osso dele, a desinflamar, melhorar o humor, Então, assim, o interessante da terapia da cannabis é que ela não é só um tratamento de um sintoma, mas ela provê vários mecanismos de estabilização da pessoa, que vão do emocional ali ao cognitivo, num balanço que tem que ter a experiência do médico nessa questão. Né? São vários tipos de óleo, né? Tem o óleo com THC, o óleo com canabidiol, várias combinações, e existem os outros fitocannabinoides. Então, para a dor, por exemplo, a gente tem frequentemente, tanto o canabidiol quanto o THC tem efeitos sobre a dor. O THC ele é mais potente, mas a gente costuma combinar o canabidiol com o THC para que a pessoa não tenha os efeitos colaterais, efeitos psíquicos, eventualmente. Né? Pessoas que são mais sensíveis, podem ficar mais ansiosas, ou ter uma paranoia, o canabidiol combate isso equilibrando. Então, é uma excelente alternativa agora para o uso na dor crônica. Francisco, queria fazer uma intervenção bem rápida, né? Só para, na verdade, né, trazer um pouco do ponto de vista que a gente vem acumulando no grupo de trabalho, né, é que não são dicotômicos, não são excludentes. 3 vias que a gente está trabalhando atualmente para poder avançar na questão do uso terapêutico especificamente, né, que é o cultivo individual, né, cooperativas que possam trabalhar em conjunto e também a dimensão industrial. Né? A gente entende, na verdade, que o avanço da pessoa poder produzir a sua planta, que ela entende que aquela cepa com uma certa característica, certa quantidade de THC, CBD, baixíssimo THC, alto CBD, e também a produção mais avançada de moléculas mais sintetizadas ou singularizadas ali, não são coisas contraditórias. A gente tem que poder avançar nessas várias frentes, e isso não são excludentes, essas frentes. Certo. O Sala de Convidados vai fazer um breve intervalo. Não saia daí que no próximo bloco a gente vai falar sobre acesso. A gente volta daqui a pouco. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre cannabis medicinal. Nossos convidados são Francisco Neto, coordenador executivo do Programa Institucional sobre Drogas da Presidência da Fundação Oswaldo Cruz e também membro do Grupo de Trabalho sobre Cannabis Medicinal da Fiocruz. Margarete Brito, coordenadora executiva da APEP, Associação de Apoio à Pesquisa e Pacientes de Cannabis Medicinal, e Eduardo Faveri, neuropediatra e o coordenador do Centro de Epilepsia do Instituto Estadual do Cérebro, Paulo Niemeyer. E você também é nosso convidado. Participe fazendo perguntas e comentários. Utilize o nosso site canalsaude.fiocruz.br ou o telefone 0800 701 8122. A ligação é gratuita. Conseguir autorização judicial para cultivar cannabis é sempre encarada como uma vitória por pacientes e seus familiares. Uma luta diária com nome e sobrenome. Meu nome é Patrícia Rosa, eu sou engenheira eletrônica e tenho uma filha com 23 anos chamada Débora Rosa, e ela tem uma síndrome rara, síndrome de Dravet. Após o diagnóstico da síndrome, Débora desenvolveu as 3 características principais: déficit motor e cognitivo, aspectos autistas e crises convulsivas de difícil controle. Chegou a ter até 40 convulsões por dia. Por meio da televisão, eu vi a cannabis medicinal, para fins medicinais. A Débora começou a fazer o uso da cannabis medicinal aos 19 anos. Após uma sequência de internações, Débora retomou o tratamento com a cannabis medicinal. Com o alto custo de importação do medicamento, a mãe começou a plantar em casa. Isso me deu mais um descanso, né? Porque você ter uma filha especial, ter todo um aparato e ainda ver-se presa, né? Isso te dá uma certa angústia, né? Através de associações de pais, Patrícia conheceu o Farmacannabis da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Laboratório de Toxicologia da Faculdade de Farmácia, em parceria com associações de pais e pacientes de cannabis medicinal, desenvolveu o projeto. A professora Virgínia Carvalho coordena e orienta a pesquisa.
O projeto teve início em 2016. No ano seguinte, após um financiamento coletivo, o dinheiro arrecadado permitiu analisar de forma gratuita as concentrações de canabinoides, substâncias presentes nos medicamentos importados e nos artesanais que são produzidos pelas famílias brasileiras. O nosso projeto, quando foi implantado aqui, a gente implantou na essencialidade da saúde pública, né? Então, qual foi a questão? Nós tínhamos crianças que estavam utilizando esses extratos, crianças que, sendo proibido ou não, as mães estavam dando esses extratos, e que, se ninguém tivesse a coragem de analisar isso, alguém do sistema público, de saúde pública, crianças poderiam ter intoxicação e ninguém ia saber no hospital o que estava causando. O laboratório segue um protocolo para o recebimento e análise dos óleos dos pacientes. Antes de participar da pesquisa, os candidatos se inscrevem e passam por um processo de seleção. E aí a gente analisa esse produto, vê a concentração direitinho e a pessoa busca o seu produto. Nesse processo também ela assina um termo de confidencialidade do laboratório e assina um termo de responsabilidade que aquele produto é apenas para uso pessoal. Os resultados já começam a aparecer. Com as orientações do laboratório, os pais e pacientes conseguem mais eficácia no tratamento. Melhora cognitiva, melhora de dormir, melhora na própria... Ela tinha problemas digestivos, né? Intensos, ela quase não comia, agora ela está comendo bem melhor. Eu espero que ela controle efetivamente as crises convulsivas dela e ela seja feliz. Margarete, o grande problema hoje, até quando você falou isso na primeira matéria, né, que você participou lá do seminário da Fiocruz e da PEP, é o acesso, que não é nada democrático. O caminho hoje tem sido a judicialização? A judicialização tanto para você conseguir permissão para cultivar, que nem no caso da Patrícia, e muitas famílias também a judicialização para os produtos importados. Então, é um problema sério a questão do acesso. Quando é a judicialização para ter acesso aos produtos importados, também a gente tem um problema muito sério aqui no Rio de Janeiro, principalmente, que o Estado está numa situação muito complicada e acontece que os juízes, em geral, eles concedem, né, esse tratamento pelo Estado, mas quando chega na Secretaria Estadual de Saúde, muitas vezes fica parado porque o Estado não consegue comprar. Assim, tem outros caminhos quando os juízes fazem o bloqueio do dinheiro e manda para a conta do paciente e o paciente é responsável para comprar, em geral eles conseguem ter acesso. E a questão dos habeas corpus, né? Também não é tão fácil assim, né? Hoje em dia, eu fui a primeira, depois, né, hoje em dia tem cerca de 20 pessoas já pelo Brasil inteiro, né? São Paulo, Rio, tem pessoas no Nordeste também. Que tem o habeas corpus para poder plantar, mas para você conseguir chegar nesse habeas corpus, você primeiro tem que plantar ilegalmente, né? Porque é um instrumento judicial onde ele te dá proteção para uma coisa que você está fazendo de forma errada. Então, assim, quando eu tive o meu habeas corpus, eu já plantava ilegalmente há quase um ano. Eu tinha todo a gente instrui o processo com laudo médico dizendo que que minha filha já tomava o extrato feito por mim artesanalmente e que estava tudo ok, né? Juntamos exames. Então, assim, é um caminho que não é tão simples. Então, muitas pessoas querem ter a proteção antes, né, de começar a plantar, porque, né, é crime, ainda é ilegal você plantar, ainda para uso medicinal é ilegal. Então, assim, o caminho para você ter esse habeas corpus não é tão simples, né? E, recentemente, eu enquanto advogada, tentei entrar com habeas corpus para um companheiro da associação que mora lá em Bento Ribeiro, e não foi concedido. Eu fui recebida pelo juiz e pelo promotor de justiça, fiquei durante 1 hora conversando, eles eram totalmente contra
e não consegui. Saímos de lá e aí explicando que a criança já tomava, que a família já plantava e corria e correm risco de serem presos, né? Porque essa é até interessante porque quando chega na casa dele, lá em Bento Ribeiro, na porta você já sente, eu que conheço o cheiro da maconha, da flor, que tem um cheiro forte, eu sentia, falava assim, gente, o Alexandre, ele está correndo risco, então assim, não foi concedido. Então assim, tem muitos pacientes, né, que por verem muita gente conseguindo, acha que é fácil, que é simples, mas não é, né? Então... as associações, elas dão esse suporte legal para as pessoas que procuram? Tem a reforma, que é a reforma... O nome é Reforma. O nome é Reforma. Associação de advogados. São os advogados que são especializados nesse assunto e a grande maioria dos habeas corpus foram eles que conseguiram. Então, assim, tem um grupo de advogados que são especialistas. Que faz parte dessas associações, que, mas eles são uma entidade em si. Eles são parceiros também são parceiros Fiocruz, do grupo de trabalho também, da Fiocruz. Exatamente. Eu acho que tem uma coisa importante, né, Margarete, que o fato de ser por judicialização, né, quando você pensa, por exemplo, na época da AIDS, né, do HIV, né, também se começou a ter a conquista dos remédios, né, que eram muito caros naquele momento, né, de forma análoga, né, ao que é atualmente os remédios usados para questões, particularmente a epilepsia, né, esse não é um caminho ideal. A gente entende que, às vezes, você tem que avançar da forma como é possível. Agora, existem avanços internacionais importantes, porque a razão que a gente tem essa dificuldade nacionalmente é por questões da lei internacional, né? E atualmente tem um processo muito relevante. Há menos de um mês atrás, o Dr. Tedros, que é o atual diretor-geral da OMS, Organização Mundial da Saúde, mandou uma carta dirigida para o Antônio Guterres, que é o atual secretário da ONU, né? Secretário-geral da ONU, afirmando a necessidade de você repensar, fazer uma revisão crítica do status da cannabis, tanto especificamente do uso terapêutico e particularmente do CBD, que é claríssimo, né, quanto da planta como um todo. Então, existe um processo internacional, não são rápidos esses processos a chegar nos países, mas nós apostamos que nós, né, da Fiocruz, como a nossa intenção é que a gente possa ter acesso no direito à saúde, né, a gente pensa a partir do direito à saúde, e a gente tem evidências de que o direito à saúde passa atualmente por acesso para diversos tipos de condições e patologias que são beneficiadas por esses medicamentos derivados da maconha. E que é fundamental que a gente possa trabalhar nesse avanço da lei internacional que possibilite um arranjo legal interno, que possibilite de forma com que a gente tenha estudos que mostrem qual é a melhor forma de apresentação para cada condição, para cada patologia, e possa distribuir isso no Sistema Universal de Saúde, que é, obviamente, sempre o papel que nós acreditamos. O direito à saúde é um direito de todos e é isso que a gente tem que defender sempre. Eduardo, tem um dado que só em 2015 o Ministério da Saúde foi obrigado a importar canabidiol para cumprir 11 mandados de segurança, né? Beneficiando 13 pessoas, gastou R$462 mil. Aí eu vou emendar aqui com uma pergunta da Flávia Gomes, que é de Porto Alegre. Será que não existe nenhum medicamento com benefícios tão equivalentes quanto a maconha? É a pergunta da Flávia de Porto Alegre. Na verdade, o que a Anvisa permitiu foi exatamente o uso compassivo de condições crônicas refratárias aos tratamentos que existem, né? Então, quando a gente está falando de tratamento da epilepsia, a gente não está falando de uma epilepsia, teve uma primeira crise convulsiva, não, toma aqui um óleo de cannabis. Não é isso que a Anvisa liberou e não é isso que acontece. O que acontece é das pessoas que têm epilepsia, 30% vão ter epilepsias que são resistentes aos medicamentos anticonvulsivantes, às dietas, a terapias de estimulação elétrica, não é candidato à cirurgia, alguns são. E aí, então, são grupos que já são refratários aos outros tratamentos, entendeu? Assim como tem cânceres que são de muito prognóstico ruim, doenças autoimunes em que a pessoa não tem, ou o tratamento é insuficiente, ou está tendo efeitos colaterais, por exemplo, do uso
prolongado de corticoide, de imunossupressores, né? Então, é nessas condições em que a cannabis tem sido utilizada, pelo menos em 98%, né? Existem pessoas que, por opção própria, falam assim, não, eu não uso remédio de alopatia, então eu quero que você prescreva isso para o meu filho. Tem várias crianças que chegam com transtorno de espectro autista e que os pais falam, não, eu não uso esses antipsicóticos, não quero dar isso para meus filhos, já vi várias vezes isso, não sei o que, eu não quero dar, eu quero dar medicamento só natural. E aí entendem que o canabidiol é uma molécula segura, estudaram o assunto, vêm no consultório, perguntam e aí buscam esse uso. Ô, Paulo, é importante a gente falar que a cannabis, ela é mais uma planta medicinal, é uma substância, que nem o Eduardo falou, segura, mas não é milagrosa. É assim, ela tem um potencial terapêutico muito importante, mas não existe milagre. Eu costumo dizer assim, que a gente não pode lidar com a cannabis nem como uma coisa do demônio, né, que é demonizada de um lado, e nem como milagrosa de um outro. É uma planta que tem propriedades medicinais. Isso a gente tem que respeitar. Eu acho que eu acho que não deveria ser a última alternativa, né? E hoje em dia ela é a última alternativa, se você for pelas vias legais, né, pela importação, pelo pedir autorização na Anvisa para importar, o médico tem que fazer um laudo para o paciente dizendo que já experimentou tudo, inclusive já fez cirurgia, para depois você poder usar esse medicamento. Então, assim, não deveria ser assim. Eu acho que, né, uma substância, tanto o CBD quanto o THC, com fortíssimos potenciais terapêuticos, né? A gente está aí, está na farmacopeia chinesa há mais de 5.000 anos, né? Então, por conta da proibição, a gente perdeu muito, né? Então, assim, a questão da proibição a gente sabe que é muito mais moral do que científica. Então, acho que é importante a gente deixar isso bem claro. Agora, a Anvisa ela já aprovou, né, um medicamento para ser comercializado, que é o Mevatil. Qual é o custo disso para o custo do Mevatil, ele ainda não está nas farmácias, e ele custa em torno de R$ 2.500, R$ 2.800. Então, parece que a viabilidade... E é assim, R$ 2.500, R$ 2.800 em 10 ml. Um frasquinho que, às vezes, a pessoa pode ter que usar 3, 4 num mês. A gente tem uma amiga lá em Belo Horizonte que tem autorização judicial há muito tempo para usar o Mevatil. E, no caso dela, é a Juliana da AMA-me de Belo Horizonte, e ela gastaria por mês mais de R$ 9.000. Né? Então, assim, e ela faz uso de óleo artesanal, gasta menos de R$ 300, equivalente ao que ela gastaria R$ 9.000. Então, assim, é surreal. Assim, eu duvido que vá ter viabilidade comercial esse produto. Mas com a liberação, né, pela Anvisa desse produto, desse medicamento, o SUS vai poder fornecer para as famílias? Então, na verdade, isso já, teoricamente, já poderia acontecer. A questão, na verdade, qual é o benefício que esse medicamento e a esse custo ele pode trazer. Eu queria só voltar a uma questão anterior, que é a questão da segurança, né? E eu acho que tem um princípio básico que a gente tem que entender. Todo medicamento, ele tem potenciais riscos e potenciais adversidades, né, ligadas ao seu uso. Alguns muito mais, alguns muito menos. O que a gente vem descobrindo e avançando nas últimas décadas, né, Eduardo, é que esse estigma em torno da cannabis e diferentes componentes dela, de canabinoides dela, não corresponde ao que as evidências científicas mostram que de fato existe, tanto no sentido da segurança quanto da efetividade. E isso é uma mudança. E, de fato, quando as pessoas associam isso aos efeitos que são potencialmente adversos, e de fato existem, né? A gente, quando está falando de efeitos terapêuticos da cannabis, não está deixando de levar em consideração, por exemplo, que é muito melhor que uma pessoa nova, adolescente, deixe de usar a cannabis, ou que certos grupos de pessoas com maior propensão a ter episódios psicóticos, não é recomendado que essa pessoa tenha acesso a uma cannabis com alto teor de THC. Então, não se deve confundir, quando a gente fala sobre a questão dos usos medicinais, usos terapêuticos da cannabis, com uma panaceia e uma bala de prata que vai resolver tudo. Não existe qualquer substância... Ainda nessa linha... não existe qualquer substância que
seja a solução para tudo. A gente só tem que tirar essa substância desse lugar que não corresponde ao que as evidências mostram sobre ela. A gente tem relatos de pacientes que conseguem zerar as crises convulsivas, alguns controlam parcialmente, outros não controlam, e tem relato de alguns até que pioraram. Então, assim, né, Favre? Sim, em torno de 5% podem até aumentar a frequência de crise, mas 85% podem se Então, quando beneficiar, essa pessoa, esse paciente pergunta, não tem outro remédio? Eu acho assim, que a pessoa tem que ter a liberdade de poder experimentar, para saber, né, se vai, né, a questão, tem outro remédio que tem equivalência? Isso deve ter, óbvio, né? Mas, assim, eu acho que você tem que ter a opção de fazer o uso terapêutico da cannabis, assim como você tem liberdade para fazer o uso do paracetamol, qualquer outro, entendeu? Eu acho que é isso que a gente defende. Agora, só voltando a essa questão da segurança do uso, né? Assim como toda planta medicinal, né, o uso errado ela pode trazer reações adversas, né, efeitos colaterais. Como é que essas famílias tratam dessa questão nesse cultivo familiar? Existe algum apoio, alguma orientação? A cannabis, que nem o Favre falou, é uma substância segura, né? A gente não tem nenhum relato nesse tempo todo de alguém que, mesmo fazendo uso artesanalmente, mesmo plantando e fazendo o seu próprio óleo, né, para uso pessoal, tenha tido algum problema. Uma coisa que é importante falar é assim, existe um projeto, né, da UFRJ, o Pharma Cannabis, que é uma referência, mas eu acho que devem ter outros espalhados pelo Brasil. Esse projeto não é um projeto de atendimento à população, é um projeto que ele tem as suas limitações, né? Ele não consegue dar conta de dosar os óleos artesanais. Esse projeto foi mostrado na matéria. Exatamente. Que é um dos projetos que é parceiro nosso, né? E que, na verdade, obviamente, o ideal é que você tenha um avanço. A gente tem que ter, na verdade, a complementaridade. O que ele cumpre é uma parte de mas eu acho que o mais importante nesse momento é esse somar forças. Porque a gente não pode dizer assim, a todo mundo que vai plantar, que vai ter o seu óleo artesanal, vai conseguir ter o óleo dosado pelo projeto. Não é realidade isso hoje em dia. Então, é bom que isso seja referência para que outras universidades também façam a mesma coisa. Para que um dia a gente possa fazendo, ter... né? Lá em São Paulo, o pessoal da não existe nenhum lugar... Não existe nenhum lugar que eu saiba ainda que você possa, além do projeto do Latox, que você possa mandar para fazer essa dosagem. Esse é o mundo ideal, mas ainda não é real. O perigo maior, né, desse problema adverso é essa maconha que pode ser buscada ilegal, no tráfico de drogas, você não sabe qual é a procedência. Exatamente, você não sabe exatamente pode até ser mofada, né? Então... Paulo, a maconha ilegal, você imagina, eu estou plantando ilegalmente, estou interessado na grana, né? Aí eu estou plantando ali, eu vou estar interessado em plantar, em perder minha plantação? Não. Então eu vou entupir o quê? De agrotóxico, né? O Brasil já é campeão de agrotóxico. Então, se você não tem nenhuma fiscalização, essa maconha toda que está circulando por aí pode estar repleta de agrotóxico. Você não sabe se está sendo plantado numa área industrial que tem metais pesados que vão ser absorvidos do solo. Então, isso é uma das coisas importantes. A outra é realmente o alto teor de THC. Está bem demonstrado que em estudos populacionais, se você tem genéticas com alto teor de THC sem nenhum canabidiol, essa é a genética de maior risco para um surto psiquiátrico em populações de risco. Certo. Né? Ao contrário, se você tem canabidiol ali protegendo, isso minimiza bastante. Então, em relação a essa questão do cultivo caseiro, como é que as associações contribuem? Elas contribuem exatamente com esse conhecimento de qual a melhor genética para a pessoa. E na Fundação Daia nos Filhos, eles vão lá, né, depois de uma entrevista médica, bom, para você são genéticas mais ricas em canabidiol, então vai ser aqui a Haletsu, vai ser essa Tolomele, vai ser essa aqui e tal. E dá 3 plantas para a pessoa e ela vai experimentar e vai ver qual é o melhor resultado, qual é a melhor genética para ela, e aí ela vai cultivar aquela genética. Então, o que existe muita confusão, existe muita gente dando óleo de cannabis rico em THC achando que está dando canabidiol. Então, não, eu estou dando canabidiol para meu filho, achando que está dando canabidiol e está dando um óleo mais rico em THC. Isso é uma confusão que ainda existe
muito em pessoas mais simples, que não têm acesso, que não vão numa internet, que não vão olhar, que não têm um acesso a um médico. É importante a gente falar que o THC é a substância que dá onda, né? E o CBD Isso. é a substância que você não tem onda nenhuma. Ao contrário, ele te dá sono, te relaxa. Ele é psicoativo, mas de uma forma psicoativo porque age no diferente. O sistema nervoso central. THC, ele é o único fitocannabinoide da cannabis que comprovadamente tem efeito psicoativo. Uma coisa só interessante que eu acho que é importante a gente falar, que tanto no Brasil quanto na América Latina, até assim nos Estados Unidos, a quantidade de plantas que se tem com alto índice de CBD é muito pequena. Por quê? Porque foi mantida a plantação, né, ainda que de forma ilegal, por cultivadores que queriam plantar para ter onda, para fazer o uso recreativo. Então, assim, hoje em dia, cada vez mais a gente percebe que está aumentando a procura pelo CBD para uso terapêutico. Então, assim, os bancos de semente, alguns cultivadores, então, assim, já começam a se interessar por planta com alto CBD, né? Então, assim, eu acho que é uma virada que a gente vai ter. Eu estive na Holanda agora num curso e agora no coffee shop na Holanda você já tem produtos de CBD. Antigamente você só tinha THC. Né? A gente chegou ao fim do programa, passou muito rápido o tempo, né? Porque a discussão é boa, né? Vou terminar com uma pergunta bem rápida, só que a Maria Gonçalves, de Niterói, perguntou qual a expectativa de vocês, né? Aí eu vou deixar a Margarete responder, em termos de prazo para que a Anvisa regulamente o cultivo para o uso medicinal. Essa é a pergunta de encerrar $1 o milhão, programa. né? Eu acredito, assim, se tivesse que dar um chute, eu diria 2019. Eu acho que a Anvisa começa a levar isso a sério. Eu chutaria no final de 2019 a gente tem uma regulamentação de cultivo para pesquisa e de cultivo para comercialização. Certo. A Plataforma Brasileira de Política de Drogas está com uma iniciativa que é Drogas é um caso de política, né? No qual ele mapeia candidatos, já tem candidatos de mais de 15 partidos que estão comprometidos, de todo o espectro político, com essa questão do debate, seja do uso medicinal, seja a questão mais ampla da política de drogas como um todo. E esse debate tem que ser travado. É fundamental que todos que querem discutir isso possam buscar, entre no site da Plataforma Brasileira de Política de Drogas. Lá vocês podem ver diversos candidatos que têm as suas opiniões sobre esse assunto. Tá certo. Francisco, Margarete, Eduardo, muito obrigado. Obrigado, Paulo. Por essa conversa, um assunto tão importante para toda a sociedade, né? Principalmente para as pessoas que dependem da cannabis medicinal, né, para uma melhor qualidade de vida. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Se você quiser baixar ou compartilhar este programa, entre no nosso site canalsaude.fiocruz.br. Você também pode acompanhar o Canal Saúde no Facebook e no Twitter. O Sala de Convidados contou com a colaboração da NBR e a gente se vê na próxima semana. Até lá!